Obrigada, Pai, por mais um encontro, Pai. Obrigada pela vida de cada irmão aqui que está disposto a te buscar, te conhecer. Obrigada, Pai, pela vida do Marcelo, que sempre nos ensina tanto. Obrigada, Pai, porque existe um corpo. Obrigada, Pai, Amém, Pai. porque esse corpo só existe por sua causa, Pai, só Amém, pela Jesus. sua misericórdia, Pai. E que a sua misericórdia se estenda mais uma vez nessa noite sobre nós e que a gente consiga absorver o que o Senhor tem para a gente, Pai. Que Amém. esse conhecimento nos ajude, Senhor, a viver mais dos seus planos para as nossas vidas, dos seus propósitos Amém. para as nossas vidas, Pai. E que esse Amém. conhecimento se una, Pai, às suas revelações, Pai, ao mover do seu espírito, Senhor, porque a gente Amém. sabe que só o conhecimento não é suficiente, Pai. A gente quer da sua presença aqui nessa noite, Pai. A Amém. gente quer do seu direcionamento, a gente quer ouvir a sua voz aqui nessa noite, Pai, Em para a nome gente de se Jesus. aproximar mais com o Senhor, que a gente possa se relacionar com o Senhor a cada dia mais, Pai, cada um de nós, e que a gente se ajude nessa caminhada, Pai, em nome Amém, de Pai. Jesus. Obrigada mais uma vez pela vida de cada um. Abençoa o coração do Marcelo, a mente dele, no que Amém, ele vem Pai. trazer para a gente, Senhor, e abençoa cada família representada aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Vamos chegando, Val. Vamos chegando. Pessoal, boa noite. Boa noite. Semana passada, a gente terminou a aula, né? Daquela grande diferença, né? Quando a gente fala de espírito maligno e do Espírito Santo, né? Porque quando é o Espírito Santo, nós não somos possuídos, nós somos cheios dele, né? Essa é uma grande diferença, estar possuído e estar cheio do Espírito Santo, né? Os demônios nunca enchem a pessoa, eles possuem. E o Espírito Santo nunca possui a pessoa, ele enche, ele sempre nos dá a liberdade, né? E a gente terminou com aquele verso 20, né, de Mateus 10, falando assim: afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é que fala por meio de vocês, né? E aí hoje a gente vai continuar entrando no verso 21, né, de Mateus 10. Então, assim, só reforçando, né? Então, quando são espíritos malignos, a pessoa não vai ter liberdade. Por isso que o nosso coração tem que verdadeiramente se compadecer daquela situação mesmo, sabe? Eles possuem completamente as pessoas. Já teve casos aí de eu presenciar assim 3 homens para segurar uma moça que era pequena, né? Então assim, ele toma conta mesmo. E quando é o Espírito Santo que nos enche, ele nos dá poder, mas ele nos dá a liberdade de controlar esse poder, né? Ele instrui as nossas mentes, né? E nos dá a liberdade para obedecer ele ou para não obedecer. É assim que Deus nos trata, né? Mesmo quando ele unge a gente para trazer uma palavra, é a nossa mente que ela é renovada, né, pelo Espírito Santo. Então é um princípio que a gente precisa entender para a gente não ser enganado, né, com tanta bobagem que tem no meio religioso, né? Então eu queria que alguém abençoasse a gente lendo Mateus 10 do 21 até o 23. Se tiver um voluntário, uma voluntária. Eu leio, pastor. Amém. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então,
O que ele está querendo dizer aqui, igreja, é assim, para os filhos, né, de Deus, para os discípulos, não procurarem perseguição, né? Nós sabemos que seremos perseguidos, mas para não procurar perseguição desnecessária, se a gente puder evitar, que a gente louve ao Senhor por isso. Se a gente não puder evitar, que a gente aceite e louve ao Senhor, mas sempre que possível, que a gente possa evitar, né? Por isso que ele fala, ó, fujam para outra, né? Não nos tornemos assim mártires para receber honra de homens, sabe? Mas para que a gente possa entender que o verdadeiro cristianismo não vai fazer as pessoas populares no mundo, não vai, né? O mundo odeia tanto Jesus que matou Jesus, crucificou Jesus, né? E se a gente for um verdadeiro discípulo dele, o mundo não vai nos odiar. Então a gente tem que ter essa clareza, né? O mundo é o mesmo hoje que há 2000 anos atrás, né? As coisas evoluíram, mas o homem é o mesmo, né? Então, vamos continuar o 24 e o 25. Hoje eu queria também fazer Mateus 11. Vou ler. Tá. Vamos lá, amém. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Então, assim, né, igreja, eu acho que assim, a palavra é bem clara, né? A gente não precisa adicionar e nem tirar nada, né? Ela tem a atração necessária, que é Cristo, e a ofensa, que é a cruz, né? E aqui esse texto está dizendo, ó, vejam do que a gente pode ser chamado se a gente for um discípulo verdadeiro, né? O problema é que hoje as pessoas entram para a igreja buscando honra, que é honra de homem, né? E todos aqueles que proclamarem todo o conselho de Deus, né, conforme a sua palavra mesmo, não vai ser muito popular, principalmente no mundo. Vão chamar de herético, de falso mestre, assim como Jesus era o tempo todo chamado pelos fariseus. Para vocês lerem a palavra, né? O apóstolo Paulo também chamado várias vezes de falso mestre no seu tempo, né? E é assim ainda hoje, porque o diabo tem afastado as pessoas da verdade. Até na igreja, se você começa assim a falar muito a verdade da palavra, já vem repreensão da própria igreja. Não, tal, né? Então, assim, se nós ouvimos que nós vamos continuar pecando até o fim da nossa vida, a gente acha que é verdadeiro. Um ensino verdadeiro. Se você ouve que você pode ser livre do pecado, aí você acha que é um ensino falso. Só que está escrito, né? Então o diabo inverteu todas as coisas dentro da igreja, né? Jesus foi chamado de príncipe dos demônios por quê? Né? Beelzebu, porque ensinava a verdade. Então, ele está dizendo aqui que hoje os membros de sua casa serão chamados de coisas ainda piores. Ele está falando aqui, né? E eu não estou falando, né, igreja, da gente ser ofendido ou xingado por besteira que a gente faz na nossa vida. Não é isso, né? Eu estou falando de você ser ofendido por apenas proclamar ou se manter fiel à verdade da palavra de Deus, sabe? Por segurar um princípio, uma verdade, você ser ofendido. Sabe? Então, esse é o teste para a gente saber se a gente é membro da casa ou se a gente anda negociando, né, para ficar popular aí no nosso meio. Tá? Então, a gente quer os benefícios do reino de Deus, mas não quer pagar o preço de viver as verdades desse reino. A gente verdadeiramente não quer ser impopular. Então a gente acaba, muitas vezes, negociando com a verdade, né?
E aí ele vai no 26 e ele fala assim, ó, portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então aqui está dizendo assim, nada do que fizerem contra nós vai ficar em oculto. E do outro lado, os nossos segredos mais profundos também não ficarão em oculto. Tudo vai vir à luz, né? Tudo que venha a estar em oculto vai ser conhecido, né? E aí eu queria que alguém lesse o 27 também para a gente. Eu leio, professor. Amém. Ó, professor, pastor, 27. O que vos Vamos lá. digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Então 28 aqui, também? Não, né? depois vamos ler o 28, eu só quero, você pode até continuar o 28, mas eu só queria fazer um comentário aqui no 27, que quando Deus fala conosco, né, muitas vezes acorda a gente de madrugada, né? Não sei, assim, vocês têm essa experiência de às vezes do nada acordar, né? E ele está falando alguma coisa, né? Porque naquela hora é uma hora que não há barulhos do mundo, sabe? Você não tem demandas. E aí ele vem para falar com você, você deve ouvir e proclamar. Prestar atenção, né? Porque tudo está silencioso, está tudo tranquilo, todo mundo dormindo. Então, o que você ouvir, proclame, né? E ele ainda fala assim, nos telhados, né? Proclame. Agora a Teresa vai continuar lendo o 28 para nós. Tá. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, vocês lembram Mateus 6, na aula que a gente leu Mateus 6? Ele falou 3 vezes, não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos, né? E aqui, ele também fala 3 vezes para a gente não ficar com medo. Então, nós lemos aqui 2 vezes, né? O 26, não tenham medo, o 28, não temam, e o 31 também, não temam, né? Vocês valem mais que muitos pardais. Então, assim, não tenham medo por ofenderem vocês por causa da fé, por nos ofenderem, por chamar a gente de Beuzebu, e nem daqueles que podem matar o nosso corpo. Eu trouxe a palavra de ontem, né, falando sobre isso. Não tenham medo, não temam, né? E Isaías 8, os versos 12 e 13, diz que a gente não deve temer nada, nada que vem do homem. Só devemos temer a Deus. Se alguém, vamos abrir, né? É a escola, Isaías 8, 12 e 13. Se alguém puder ler, Isaías 8, versos. É isso mesmo, 12 e 13? Não chamem, Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Então é isso, né? A gente não deve temer nada do homem, nada que venha do homem. Se tiver que temer alguma coisa, é o Senhor, né? E se a gente teme a Deus, a gente não deve temer mais nada. Mais nada, o temor de Deus, em primeiro lugar, né? Que já nos diz que é o princípio da sabedoria. Se a gente teme a Ele, todo o temor cai por terra dos homens, né? Aí, do 29 ao 31 de Mateus 10, quem pode ler? Vou ler. Amém. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Não se venda 2 pardais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles
cairá no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Então, aqui finaliza, né, com a terceira vez que ele fala para a gente não temer. Olha o cuidado de Deus, né? Deus olha para os milhares de passarinhos, né, que fala dos pardais, né? E é difícil até entender isso, assim, a quantidade, né, dos nossos cabelos estão contados, ele sabe o número, sabe? Quando você acorda, vê alguns no travesseiro, ele sabe os que caíram, quantos tem, ele sabe o número de cada um. Esse é o cuidado de Deus conosco, né? Difícil a gente entender, ele caber no nosso imaginário humano, né? Tamanho cuidado, mas é assim que ele cuida da gente, né? Por isso que ele fala, não temam, cara, não temam, vocês valem bem mais que os pardais, né? E aí ele finaliza no 32 e 33, isso aí eu queria que a gente prestasse atenção, porque tem um princípio aqui que a igreja precisa entender, né? Ó, ele está dizendo assim, ó, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Né? Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Né? Qual que é o princípio aqui, igreja? Deus vai lidar com a gente da maneira que a gente confessa Ele perante os outros. Então, assim, Jesus vai confessar sobre nós perante o Pai da mesma maneira que a gente confessou ele perante os homens. Está bem claro o texto, não está? Né? Ele está dizendo para a gente ser testemunha de Cristo, sabe? E as pessoas ponderam sobre isso com medo de sofrer alguma perda, né? Então, assim, tipo, eu não falo dele na minha roda de trabalho para eu ser promovido, né? Senão eu vou sair da lacração, lá eu vou, né? Não vou estar no popular aí, da rodinha de colegas, né? Eu não vou ser aceito pela cultura. E aí eu não falo. Então, enquanto isso, os não cristãos não se importam de confessar a crença deles. Pode ver a moçada com cristal, é Buda, é o que for, estão nem aí, estão, né? E como que vocês acham, igreja? Que é uma pergunta bem direta, né? Como vocês acham que os cristãos negam a Cristo? Não é com palavra, não é assim, eu não acredito em Cristo, não é isso. É no silêncio, entendeu? É a gente ficar quieto quando deveria falar, sabe? Hesitar de deixar saberem que a gente é cristão, né? Da nossa fé, da gente se posicionar contra a cultura do mundo. Toda vez que a gente deixa de fazer isso, de se posicionar ou de falar, a gente está negando a Cristo. Quando a gente não deixa as pessoas saberem os valores do reino de Deus, a gente está negando. E aqui a gente leu que se a gente negar, ele também vai nos negar. Mas do outro lado, se a gente confessar, ele também vai confessar diante do Pai que está no céu. Então a gente precisa pensar que no dia que ele vai voltar em glória e nós vamos estar diante dele, o que vai acontecer conosco? Porque ele vai voltar aí em glória. E naquele dia a gente vai estar diante dele, todos verão. A gente precisa pensar nisso como cristão, né? Se a gente não teve ousadia para confessá-lo, né? Se a gente ficou calado,
A Bíblia nos garante que ele nos negará. Eu sei, igreja, que não estão mais pregando essas coisas. Não estão. A maldade cresceu e o mundo entrou na igreja que estão abafando o evangelho. Dentro da igreja não se fala disso. É só prosperidade, é só vencer mais que vencedor. Não estão mais pregando. Mas elas fazem parte, essas coisas que a gente está vendo aqui na aula, do tudo o que Jesus ensinou. Entendeu? E aí no 33, quem pode ler para a gente, para finalizar, se está claro? Eu leio. Então lê, Val. Vai. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Então, está claro esse verso? Ou tem dupla interpretação? Né? O Senhor nos chamou para andarmos nessa terra com ousadia, sabe? É amor e ousadia. Diz que Jesus era assim, o amou e disse, sabe? A gente tem que testemunhar Cristo com a nossa vida, né? O que a gente quer ouvir de Cristo? Que ele confesse ousadamente a gente diante do Pai ou que ele nos negue? Isso vai depender de como a gente está confessando ou negando ele em nossas vidas. Né? É claro que perdemos coisas nessa terra fazendo isso, não tenham dúvida. Não tenham dúvida. A gente vai perder oportunidade, pode ter perda financeira, perda social, até no nosso meio, na nossa família. E quando a gente confessar Cristo, sempre vai haver divisão, igreja. Eu não estou falando Jesus cultural. Esse aí todo mundo gosta, até satanista, porque não muda ninguém. Entendeu? Estou falando aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Eu estou falando esse Jesus. Né? Vamos ler o verso 34. Quem pode ler? Eu leio, pastor. Amém. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então é assim, igreja. De uma maneira, ele veio, obviamente, trazer paz para a terra, né? Porque lá em Lucas, quando ele veio, a gente fala glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, né? Aos quais ele concede o favor, Lucas 2. Mas é no coração e entre os verdadeiros discípulos, porque não são todos que vão querer a paz. Na verdade, é o contrário, a maioria das pessoas vão entrar em guerra com isso. Vão entrar em guerra. Né? Por isso que ele fala, não pensa que eu vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então, a espada é aquela arma que vai dividir aqueles que confessam a Cristo daqueles que não confessam. Ela vem trazer essa divisão, né? Porque no 35 ele fala assim, pois vim causar divisão, olha só, igreja, entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Aqui, entre nora e sogra, não é aquela divisão comum do mundo, não. É a divisão causada entre uma que confessa Cristo e a outra não. Sabe? E essas coisas são muito comuns se você for um discípulo fiel, né? E aí continua no 36, assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Então, assim, mesmo nós sendo pacificadores, a gente vai ter divisão mesmo dentro das nossas casas, muitas vezes. Membros que se voltarão contra os verdadeiros discípulos. Enquanto você tiver aquela versão light do evangelho, ok, todo mundo aceita. Né? Mas se você verdadeiramente se portar como um discípulo, você vai trazer uma espada. E a gente vê nos 2000 anos de história da igreja diversos exemplos dessas coisas acontecendo, sabe? Eu queria que alguém lesse o 37. A Adriana já mandou uma mensagem. Jesus, não chegamos nem na metade.
Eu posso ler, Mar. Então Quem ama vamos lá. seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, irmãs, um dia todos nós vamos estar diante do Senhor. A palavra é clara e ela é a verdade de capa a capa, né? E será que a gente vai ouvir que nós fomos dignos dele? Será que a gente está comprometendo a palavra de Deus para agradar os nossos filhos, né? Eles estão fazendo coisa errada e a gente, tudo bem, né? Para não comprometendo valores para agradar nossos filhos ou até nossos pais, né? Nossas esposas, nossos maridos. Se a gente não tiver sendo digno de Jesus Cristo, ele mesmo está dizendo, ó, devemos amar os nossos filhos e os nossos pais, mas sempre debaixo, né, do amor de Deus. O amor de Deus, ele é soberano, porque assim, eu tenho certeza que se eu amar a Deus, né, de todo o meu coração, minha alma e meu entendimento, eu nunca vou fazer nada contra minha esposa. Agora, se for o amor por ela acima do amor de Deus, possa ser que eu faça coisa para agradá-la que seja o pior para ela lá na frente, ou que quebre um princípio da palavra. Então, o amor total, que é o amor de Deus, vem em cima de todas as relações que a gente tem, né? E aí ele fala no 38, né? Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, essa mensagem foi esquecida da igreja, cara. Eu estou há 16 anos e eu não ouço isso, cara. E é a mensagem da cruz. Quando Jesus fala, pegue a sua cruz dia a dia, né? Diariamente, e siga-me. Em outro verso fala aí dia a dia, né? Que é o que eu tenho falado, o morrer para nossa vontade própria, né? Para seguir a vontade maior, que é a vontade de Deus, a vontade perfeita, né? E se a gente não fizer isso, vai ser impossível a gente seguir Jesus. A gente pode achar que está seguindo, mas não estamos. Se a gente não matou a nossa vontade própria, o caminho que a gente está seguindo não é o de Cristo. Porque ele veio à Terra não para fazer a vontade dele, mas a do Pai. E a gente acha que está seguindo ele fazendo a nossa. Não fecha, né? Essa conta não vai fechar nunca. E aí ele vai no 39, quem pode ler? Eu leio. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por causa, não, quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Então, quando ele diz aqui de perder a vida, né, não é de tirar a vida, de se matar, não é isso, né, de morrer. É assim, é a nossa reputação, sabe? A honra de homens que a gente sempre está esperando, né? A nossa dignidade, né? Só quando a gente perde a nossa vida, que são essas coisas, por causa de Cristo, é que a gente encontra a verdadeira vida, né? A gente precisa largar ela, né? E aí ele conclui com esses versos aqui que são tremendos, né? O verso 40, quem pode ler? Eu leio, pastor. Amém. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isso é honra, igreja. Se recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Cada vez que a gente recebe um verdadeiro servo de Deus, a gente está recebendo Cristo. E aquele que rejeita receber, rejeitou a Cristo, né? E aí ele continua explicando no 41. Vamos continuar lá, pessoal. Quem leu 41? Vou ler. Quem recebe um profeta num caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta.
Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de De justo. justo. Então, quando a gente recebe um homem, né, uma mulher que traz a palavra de Deus, né, essa é a verdadeira profecia. Tudo que a gente ouve da palavra de Deus, que a gente ainda não está vivendo, é uma profecia para nós. Essa é a palavra profética, né? Então, quando a gente recebe alguém que traz a palavra de Deus, só por a gente estar recebendo, a gente já vai ser recompensado, é o que está dizendo aqui, né? E a mesma coisa quando a gente recebe uma pessoa justa, né? Aquele que rejeita a injustiça, a maldade, o pecado na sua vida, né? A gente também vai ser recompensado. E aí ele finaliza com o 42. Quem pode ler? Eu leio. Eu leio. Pode ler, pode ler. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Então, a sua recompensa, o seu galardão. O Senhor está dizendo para a gente que quando a gente honra os verdadeiros servos dele, ele vai nos honrar, né? E por menor que seja a coisa que a gente faça, né? Ele deu um exemplo de um copo d'água, cara. O que é um copo d'água? E ele está falando assim, de modo algum vocês vão perder a recompensa, né? Porque Deus nunca fica devendo nada a ninguém, né? Tudo que a gente fizer para Deus e para o seu povo vai ser recompensado, né? E isso se aplica aos verdadeiros servos de Deus, não os profissionais da fé, né? Não é isso. Por isso que a gente não pode crer em qualquer espírito, mas a gente tem que honrar os verdadeiros servos de Deus, né? E a gente, assim, de novo, né? Só para a gente, porque como tem muita coisa, né? A palavra de Deus ela é fonte inesgotável. Só para a gente não esquecer que a gente está seguindo, né? Desde o início desse módulo, a parte negligenciada da grande comissão, tá? Que é onde Jesus disse para a gente fazer discípulo, ensinando a guardar, né? A obedecer tudo o que ele ordenou, ou melhor, todos os seus mandamentos. Essa é a parte que está sendo negligenciada, né, na grande comissão. E isso até o final dos tempos. Lembram lá da promessa de Mateus 28, 20? Ó, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Então, assim, se a gente quer ele conosco todos os dias, como diz a palavra, né, no verso 20, até o final dos tempos, a gente tem que cumprir a promessa, que é condicional, ó, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, a importância da gente estar aqui é isso, a gente entender isso, o nosso encargo, para a gente acessar essa promessa. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, né? Então, a importância da gente saber tudo o que Jesus ensinou, né, o que ele ordenou, na verdade, os mandamentos dele, porque se a gente não souber, a gente não vai nem fazer e muito menos ensinar. Entenderam? Nem fazer nem ensinar. E é diferente ensinar algo do que ensinar a fazer algo. Eu posso chegar, pegar uma lousa aí, colocar todos os movimentos, né, da natação. Pega um livro lá, ó, pá, 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 pá. Eu estou ensinando, né, você como se nada, mas não estou ensinando você a nadar. Ensinar você a nadar, eu estou com você na represa, na piscina, entendeu? É fazer e ensinar. Então, primeiro a gente faz, depois a gente ensina. Esse era o meio de Jesus. Quem pode ler Atos 1:1? Atos 1:1. Eu leio. Amém. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Tá vendo? Eu já falei diversas vezes durante esse módulo, e aqui está de novo no livro de Atos, iniciando ali, né?
Quando ele está falando, escrevi o primeiro livro, ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, né? E depois ele escreveu Atos, né? Então ele está dizendo assim, que no Evangelho de Lucas, ele estava relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, né? Então trata de tudo que ele começou, né, Jesus, a fazer e ensinar. E o livro de Atos trata de tudo que ele continuou a fazer e ensinar através dos seus discípulos, né? Então, em Lucas, Jesus fez e ensinou com o seu corpo físico, em carne e osso. E em Atos, Jesus continuou fazendo e ensinando através do seu corpo místico, a igreja. Nós, o corpo de Cristo. Então, nos dois casos, o fazer vem antes do ensinar. Amém? E agora a gente entra em Mateus 11. Eu queria que alguém lesse para nós do verso 1 ao 3. Mateus 11, do 1 ao 3. Eu leio, pastor. Vamos lá. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Aqui, igreja, nós estamos falando, né, de João Batista, tá? Não é do apóstolo João, é de João Batista, que estava no cárcere, né? E olha que interessante, porque Jesus disse que João Batista era o maior homem, né, já nascido de uma mulher, né? E também foi o maior de todos os profetas do seu tempo, né? Até ele teve dúvida sobre quem seria o Messias, mesmo ele tendo visto, né, com seus próprios olhos e ouvido com os ouvidos, né, os sinais sobrenaturais, né, a voz do céu de Deus dizendo, né, o Espírito Santo como uma pomba. E por que veio essa dúvida? Lembrando, igreja, que ele viveu na antiga aliança, ok? Ele não tinha o Espírito Santo nele, ok? Nunca dá para se comparar conosco, igreja. Ninguém da velha aliança. O problema é que quando ele foi preso, ele esperava ser solto por Jesus. Ele esperava que Deus ia libertar ele da prisão, porque ele era fiel no ministério dele. Por que Deus ia deixar ele na prisão? E por que o apóstolo Paulo nunca teve esse tipo de questionamento quando era preso, nem Pedro, nenhum deles teve? E não é porque eles eram melhores do que João Batista, mas é que eles tinham recebido o Espírito Santo. Por isso que a gente nunca deve comparar as pessoas da nova aliança com a das antigas, como muitos pregadores fazem, sabe? Os exemplos de Davi com adultério, sabe? Exemplo de Sansão, cara. Toda essa turma estava na antiga aliança. A gente não pode usar o exemplo de pecados deles para justificar os nossos. Isso não é honesto. Não é honesto com a palavra. Eles não tinham o Espírito Santo. Há uma enorme diferença entre as duas alianças, né? O privilégio que nós temos, né, em poder ser cheio do Espírito Santo, né, ele dentro de nós, eles nunca tiveram. O Espírito Santo na aliança deles vinha sobre, mas nunca entre, nunca dentro deles. Naquela aliança, a gente sabe muito bem que havia um véu entre a alma e o espírito, que não tinha sido rasgado. O Espírito Santo não podia penetrar no espírito, ele podia vir sobre a pessoa e, através dessa pessoa, abençoava centenas, milhares, às vezes. Mas agora não há mais véu, igreja. O Espírito Santo penetra entre alma e espírito e habita em nós. Então, João Batista podia questionar, porque o Espírito Santo não habitava nele.
Tipo assim, como que eu estou na prisão se eu sou o precursor do Messias, né? Ele estava lá naquele questionamento. Por isso ele mandou perguntar para Jesus se era ele mesmo. E aí Jesus responde para ele, né, no verso 4. Quem pode ler o 4 e o 5? Eu leio. Ah, então pode ler, Val. Quer Pode ler, ler. Alice? Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, assim, ele está dizendo assim, agora os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, os leprosos estão curados, os mortos estão ressuscitando e os pobres estão ouvindo o evangelho, né? Então, Jesus estava dizendo que esses eram os sinais de que ele era o Messias. E esses sinais, a gente já viu em outras aulas lá para trás, eram o endosso de Deus que provavam que Jesus era o Messias. Então a gente precisa entender isso com clareza para a gente não viver uma ilusão religiosa que muitos vivem hoje, que todo cristão que está doente tem que ser curado. E aqueles que pregam essas coisas levam muitos à decepção, e a maioria deles, eu conheço vários, vive acometidos de doenças, de mazelas. Então, os sinais serviam e servem para endossar que Jesus é o Messias. E aí no 6 ele fala assim, ó, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Isso quer dizer para a gente não ficar ofendido quando Deus não faz o que a gente espera que ele fizesse. Essa é a tecla SAP desse versículo aqui, cara. Você não ficar ofendido, ofendida, se Deus não fizer o que você espera que ele faça. Então aqui João estava esperando que Jesus soltasse da prisão, mas ele não foi solto, ele ficou desapontado. E a gente deve saber que quando ele não faz o que a gente espera, ou quando ele não faz, né? Ou quando ele faz o que a gente não espera que ele faça, é sempre para um bem maior. Sempre. Ele tem a soberania. Nós não sabemos o que é verdadeiramente melhor para nós. Não sabemos. A gente vê um palmo na frente, cara. A gente não tem a vista toda. A gente não tem o quadro. A gente tem o nosso pedaço. E aí no 7, assim, falou assim, ó, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Aí ele começou a explicar. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Aqueles que vão conforme com os ventos, sabe? As novidades. Sempre tem uma onda, né? É a teologia da prosperidade, o cultismo gospel, sempre tentando agradar a multidão, acariciar a alma de todo mundo, ou trazer a multidão, né? Mesmo que isso vá contra a palavra de Deus ou a convicção de fé, não tem problema, os caras querem chegar ao pão. E Jesus era amigo de pecadores para libertar eles do pecado. Não era para endossar estilo de vida pecaminoso. Nunca. Então, assim, buscar a aceitação de todos e a amizade da multidão pode ter certeza que vai comprometer a sua convicção cristã. Não tem jeito. E aí nos tornaremos como caniços, agitados pelo vento. Uma hora vão para a direita, uma hora para a esquerda, agora é para lá, é para cá. Qual que é a onda agora? Eu tenho que estar na onda, né? Eu tenho que estar no establishing, né? Eu tenho que estar ali. Sempre imitando uma onda gospel, né? O Brasil ainda copia muita tranqueira que vem dos Estados Unidos, muita bobagem, né? Então, se a igreja continuar
a fazer essas coisas, ela não vai ser uma verdadeira portadora da voz de Deus. Hoje o corpo de Cristo, ele anda nessa terra pela igreja, e se ela continuar fazendo isso, ela não vai ser portadora. Ela não vai ser essa voz profética para o mundo caído, né? Vai ser sempre homem querendo agradar homem. Veja o que o apóstolo Paulo disse para os Gálatas. Gálatas 1:10. Se alguém puder abrir. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É outro princípio, irmãs. Se a gente quiser agradar os homens, nós não seremos servos de Cristo. Não sou eu que estou falando, é o que eu falo aqui. Eu sou garçom, cara. Esquece de mim aqui, eu estou só servindo. A gente tem que se manter firme na palavra do Senhor e não balançar como um caniço, né, como um capim, em algumas versões, com cada vento novo que aparece, cada onda que aparece. E aí no 8 ele vai mais longe, né? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Tipo assim, vocês estão indo ver meus servos aí com roupa luxuosa, com terno de alta costura, com roupa de alta grife, de estilista, porque esses não são meus servos. Esses estão atrás do dinheiro de vocês, cara, do seu dízimo para manter lá os carrões lá importados, os iates. Esses não são meus profetas, é o que Jesus está dizendo. E você entra nas redes sociais aí desses caras aí, é um show de horror, cara, dá até ânsia de vômito. O que os caras estão propagando como bênção de Deus, né? E aí no 9, o que ele diz? Vamos continuar, quem pode ler? Vou ler. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, é muito mais do que um profeta. Ele está Este falando é de João aquele, Batista. Não, sim. só até o 9, Alicinha, ó, lembra lá na antiga aliança, né? Uhum. O profeta de Deus era o maior servo de Deus porque ele era que expressava a vontade de Deus para o povo. Era através dos profetas que Deus falava, né? Não era individualmente como hoje através do Espírito Santo. E ele está dizendo assim, né? Que mais do que um profeta. E aí no 10 ele explica, ó, esse é aquele de quem está escrito. Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Então, assim, todos os profetas profetizaram sobre a vinda de Cristo, mas João Batista foi o único que preparou o caminho para o Messias, o único, né? Ele foi o último profeta da antiga aliança, ele teve o privilégio único de fazer isso, de preparar o caminho do Messias, né? Então, ele pregou arrependimento porque estava próximo o reino de Deus. Nenhum dos profetas da antiga aliança anunciou a chegada desse reino. Eles sempre pregavam sobre o reino da terra, pode ver. Então, assim, você vai lá, se vocês honrarem a Deus, ele vai dar para vocês a terra de Canaã. Ele vai livrar vocês dos seus inimigos terrenos. Ele vai matar os gigantes lá de Canaã. Ele vai fazer vocês prosperarem. Ele vai curar vocês. Essas eram as coisas que os profetas da antiga aliança profetizavam. Pode ir lá. Mas João Batista não, ele começou a profetizar do reino do céu, que era algo novo, né? O Messias estava chegando. Então, assim, ele não vai livrar vocês dos romanos, ele vai livrar vocês dos pecados. Entendeu? Ele não vai dar uma linda terra lá em Canaã, ele vai conduzir vocês para uma vida celestial aqui nessa terra.
vocês não vão ter muito aqui nessa terra com essa mensagem, mas vão ter muito, muito no paraíso. E aí Paulo continua, né? Gálatas 1:11. Mas informo a vocês, né? A gente leu o 10, né? Vamos ler o 11, esse é o Gálatas 1:11. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Então, assim, todo aquele que recebe essa mensagem hoje, igreja, tem potencial para se tornar maior do que João Batista. Todo aquele. E olha que João Batista foi o maior da antiga aliança. Mas com essa mensagem que nós temos hoje, nós podemos ser maiores do que ele. E como que pode ser isso, né? De que jeito? Ele anunciava que o reino de Deus estava próximo, né? Lembra que eu falei? Mas a gente pode anunciar que o reino de Deus já chegou, que está aqui agora, disponível, que você pode viver uma vida celestial já. Aqui e agora. Não está chegando, já chegou. Então, João Batista não poderia ver as pessoas vivendo essa vida celestial, porque ele estava preparando o caminho. Mas hoje a gente pode dizer que Jesus já veio com o seu reino, e quem quiser receber ele e na sua vida vai receber o Espírito Santo e vai poder viver uma vida gloriosa. É isso que a gente prega. Essa é a boa nova, né? O Espírito Santo vinha sobre João Batista, mas em nós ele nos enche, nos dá esperança, é incomparável, assim, ele muda o nosso interior, o que era impossível lá no passado. O ministério, igreja, é até possível você manter sem estar cheio do Espírito Santo, porque se a gente olha para a antiga aliança, a gente vê grandes ministérios que haviam na antiga aliança, mas a gente vê que nunca com mudança interior. Por isso que a gente vê os exemplos aí. Davi tinha um ministério gigante, mas não conseguiu vencer a luxúria. Né? Entende como hoje a gente vê grandes nomes, né, do gospel caindo em adultério, em escândalo de financeiro, de trapaça. Por quê? Porque eles estão operando na antiga aliança. E conseguem abençoar aí um monte, trazer um monte de gente, mas o Espírito Santo não está com eles, não está neles. Por isso que a gente pode ser maior do que João Batista, a gente tem o potencial para isso. Né? É a mesma coisa você pegar um cientista de hoje e um cientista de 100 anos atrás, né? Pega lá de Albert Einstein, não sei o quê, por mais que eram mentes brilhantes, hoje você pega um menino estudando ciências aí com os computadores, inteligência artificial, ele faz tudo mais rápido. Um cálculo muito mais fácil. Por quê? Porque tem mais recurso que eles. Por isso que a gente pode ser maior, porque hoje a gente tem esse recurso, o Espírito Santo em nós. Então, comparando com João Batista, nós nunca vamos ter dúvida de que Jesus é o nosso Salvador, mesmo que a gente esteja na prisão por anos. Que dúvida você vai ter? Ah, Jesus é o Messias? Entende por que os apóstolos nem os mártires nunca questionaram o Messias? Então a gente tem que interpretar esses versos corretamente, né? Porque ele diz que nós podemos ser maiores do que João Batista. É no nosso interior, e esse é o desafio. Ó, vocês imaginam João Batista adulterando? Ou João Batista vivendo de maneira gananciosa, enganando as pessoas? Agora, como que a gente pode dizer que a gente vive na nova aliança se a nossa vida é pior que a dele, no sentido dessas coisas? Então, assim, se a nossa vida tiver dessa maneira, a gente ainda está operando na antiga. Quem vai poder ler do 11 ao 13? A Adriana falou que se a gente der uma corridinha, termina. Termina sim. Tem mais um versinho só.
Eu leio. Amém. Verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Até o 13, Má? Até o 13, Ju, por favor. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, aqui, ó, a Ju acabou de ler. É João Batista que divide o Antigo e o Novo, ó, porque todos os profetas ali profetizaram até João, né? A partir de João Batista, nós temos o reino dos céus, o reino de Deus, e não mais o reino da terra. Agora não é mais a terra prometida. Então, todas essas mensagens de prosperidade, de cura física, são da antiga aliança, estão no mínimo 2000 anos desatualizadas. No mínimo. Essas baboseiras que eu ando falando aí, né? É 2000 anos de atraso. Então, estão ali pregando o evangelho de Deuteronômio 28. Não estão em conformidade com a nova aliança. Vamos abrir, a gente teve um módulo inteiro de Efésios, é óbvio que a gente não vai conseguir ir a fundo no Efésios aqui, porque a gente já foi lá, mas Efésios 1:3. E aí eu queria que outra pessoa abrisse Efésios 2:6 para a gente encerrar. Então, um lê Efésios 1:3 e outro Efésios 2:6. O primeiro aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, ó, todas as sortes de bênção, ou todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, cara. Não são coisas, cara. O pessoal está pregando a aliança errada, cara. São coisas que vocês estão pensando que são bênçãos, mas o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E Efésios 2:6, ele também fala desse lugar. Quem pode ler? Eu leio. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a mensagem que a gente tem que pregar para o mundo, igreja. E nós estamos atrasados. Eu vou te falar isso no coração. Fique inquieto, porque nós estamos atrasados. A gente tem que pregar isso. Quando a Ju leu aqui que o reino dos céus, né, sofre violência, ela usou, acho que, força na versão dela, não quer dizer, igreja, só para a gente terminar, violência com os homens, como muita gente interpreta errado. A gente é chamado para ser pacificador, a gente é chamado para paz. Não é para a gente usar de violência contra os homens. Aqui, a violência é dentro de nós, igreja. É dentro de nós, é contra a nossa carne. É a concupiscência da carne. É a gente lutar contra ela violentamente. Sabe? Essa é a marca daqueles que buscam o reino de Deus, né? E muitos não acessam esse reino porque internamente não estão lutando contra a sua carne violentamente, como diz o texto aqui. Entenderam agora? Lutar contra as tentações de Satanás e contra a nossa carne. Então, quando fala que o reino de Deus é tomado por violência, é isso. É isso. Porque muita gente não chega nessa vida celestial porque não luta com violência contra a sua vontade própria. Não luta. Então, atitudes radicais, né, contra a luxúria, desejo, ganância, inveja, essas coisas, atitude radical mesmo, sabe? O problema é que, assim, muito cristão é violento com outras pessoas, até com outros cristãos, mas não contra a sua própria carne, onde deveria ser. Um marido que ele é violento com a esposa, com os filhos, está vivendo em aliança antiga ainda. A violência na nova aliança é dentro de nós, é contra a nossa carne. E esses são os que vão possuir o reino.
E a semana que vem a gente continua no 14. Tem muita coisa para a gente ver. Me perdoa que eu estourei 5 minutos, mas é que eu queria pelo menos terminar até esse verso. Semana que vem a gente segue do 14, tá bom, igreja? Eu vou passar para vocês tudo que a gente viu, tá? O escopo da aula com todos os versículos.